Saudações, que felicidade. Mais um diálogo interessante, de alto nível, com ele, meu amigo, Dr. Daniel Domingos de Souza Filho. Antes disso, eu queria passar a palavra para o meu companheiro aqui, o meu Bebeto. Só para aqueles que assistiram a Copa do Mundo de 94, né? Aqui. Meu querido amigo Bebeto, que é o Dr. Átila Richelli. Meu irmão, se apresente e apresente o nosso convidado, por favor. Perfeito. Saudações. Para aquele que ainda não conhece esse que vos fala aqui, eu sou Átila, advogado, estou coordenador da Ouvidoria Geral da OAB e sempre é uma honra estar com meu colega e irmão, Dr. Ted, e mais do que nunca, muito feliz pela presença do nosso colega, Dr. Daniel, que eu vou apresentar neste exato momento. Tá? Vou até fazer aqui a colinha no próprio livro do nosso colega. Pronto. Aqui, tá certo? Doutor Daniel, vai lá. Dr. Daniel Domingos de Souza, advogado, escritor, assessor técnico de conselheiro do TCE Maranhão, especialista em Direito Processual Civil e Direito Administrativo, ex-secretário executivo da Presidência do Tribunal de Contas do Maranhão, ex-chefe da Assessoria Especial da Presidência do Tribunal de Contas do Maranhão, ex-assessor consultor da Presidência do Tribunal de Contas do Maranhão, ex-assessor técnico da Diretoria Operacional do Detran Maranhão, autor do livro Tribunal de Contas do Maranhão e o Controle Externo, Legislação Consolidada e Jurisprudência, presidente do Instituto Maranhense e Direito Administrativo e Municipal, INDAM, consultor, professor, instrutor, palestrante, parecerista, fundador do escritório Daniel Domingues, Consultoria Jurídica e Advocacia, professor convidado da Escola Superior de Controle Externo, Exces TCE Maranhão, instrutor convidado da Escola da Polícia Militar do Maranhão, instrutor convidado da Escola do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Maranhão, ex-membro da Comissão de Direito Municipal da Ordem dos Advogados do Brasil. Só isso. Tá bem, né? Pai, esposo, pai, esposo, né? Pai, esposo e um cidadão arariense. Tu é de Arari, Daniel? Tu és mesmo de Arari? Sou de Arari. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Para mim é uma honra muito grande voltar a esta bancada aqui, compartilhar um pouco do conhecimento com essas duas figuras ilustres aqui, do ramo do direito, da comunicação social. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dos meus amigos, Dr. Ted, Dr. Átila. São dois grandes amigos, professores, que a gente sempre está compartilhando os nossos conhecimentos nessa área do direito. E, respondendo sua pergunta, eu sou de Arari. De Arari. Nasci na cidade de Arari. Aos 12 anos de idade, eu vim para São Luís, já fazendo praticamente 13 anos, né? Em 2014, eu tive a honra de receber o título de cidadão ludovicense. Que beleza. Um projeto de autoria do vereador Gutenberg. Doutor Gutenberg. E o do vereador Pereirinhas, Isaías Pereirinha, enfim. Então eu me sinto um ludovicense. É, né? isso, com certeza. Aqui eu casei, aqui formei família, construí família. Aqui nasceram os meus 2 filhos, né? Então, a tua história está aqui, né? Minha história está aqui, né? Aqui eu me tornei um escritor, um jurista. Um escritor, exato. Entendeu? Vamos falar sobre isso. E aqui está nas mãos de vocês a obra a qual eu tive a honra. Essa é a segunda obra que que a gente tem a felicidade de receber aqui no programa Saudações. Já no último programa que você veio, nos entregou um livro extenso sobre decisões do Tribunal de Contas, um livro para pesquisa, um livro interessante para pesquisa. Bom. Aqui é um lazerzinho depois do almoço, né? Aqui é um livro para o cara dar para relaxar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre controle externo. Fala um pouquinho desse livro para nós. Esse livro é o livro que já está até com o selo da Bienal, né? Se você observar... Tô vendo. Ele já tem o selo aí de prêmio de destaque literário da Bienal, né? É um livro que está, inclusive, já está em falta
né, nas livrarias de São Luís, inclusive a MEI, né, que é a Associação Maranhense de Escritores Independentes, eles me ligaram semana passada pedindo mais unidades, né, porque há uma procura muito grande desse livro, Que legal. tanto desse livro como do outro livro, né? Sim, E eu o outro fiquei- é uma fonte de pesquisa extensa, E eu uma boa fonte de fiquei, pesquisa. de levar essa semana ainda, né, esse livro. Ele já está aqui com selo de prêmio, né, da Bienal o Rio de Janeiro ano passado. E esse ano eu vou disputar também, novamente. Agora, no mês de novembro começam as inscrições e vou fazer mais participar de mais essa disputa aí a nível nacional. Esses dois livros que tu tens é o que trata sobre tribunal, controle externo, administrativo, ou há mais alguma obra sobre essa temática? Olha, aquele livro que eu deixei Sim. para vocês na nossa entrevista passada, esse livro, ele teve 3 edições. Sim. A primeira edição desse livro, ela foi publicada a nível local, né? Em primeiro lugar, foi uma tentativa da gente publicar um material que a gente já tinha coletado, escrito, pesquisado. E depois nós fizemos o lançamento dele a nível nacional. E aí, o lançamento dele a nível nacional seria, a priori, pela editora FTD. Sim. O nosso projeto era pela FTD. E aí aconteceu um problema da FTD com a gráfica parceira no Maranhão. E você sabe que a FTD é o maior parque gráfico que nós temos na América Latina. Fica, né, é uma editora de mais de 100 anos, mais de um século, né, de fundação dessa editora. E aí, em face dessa rescisão contratual com a gráfica aqui em São Luís, eu tive que optar por uma outra editora, né? E lançamos pela Edufma, que é a editora da Universidade Federal do Maranhão, que hoje já está associado à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que é presidida pela USP de São Paulo, né? Então, tanto a terceira edição desse livro, que foi justamente que eu presenteei para vocês na vez passada, e esse aqui, vocês podem observar que já está aqui, inclusive no verso do livro, ó, você pode olhar aqui, ó, o selo, né, da ABEU, né, que é a Associação Brasileira de Escritura das Editoras Universitárias, né, e também a logomarca aqui do IDAM, que é o Instituto Maranhense de Direito Administrativo e Municipal, que, pela graça de Deus, eu sou o fundador e sou presidente. Inclusive, da vez passada, eu fiz o convite para que vocês fizessem parte. Nós vamos mudar agora a diretoria agora em dezembro. Nós temos eleição, né, e abertura para novos membros do Instituto, do IDAM. E já o convite eu faço aqui, né, diretamente no programa, para que vocês façam parte desse projeto. É bem interessante. Nós temos um grupo de colegas aqui que são, né, envolvidos na área do direito da comunicação. Municipal, e na área da comunicação também, né? Excelente. Então, excelente. Esse livro, ele já está sendo produzido a segunda edição desse livro. Muito bem. Esse livro já está sendo produzido a segunda edição dele. Ele deve Tem alterações? Tem várias alterações. Esse livro, ele vem com uma roupagem maior. Ele vai ficar bem maior, mais extenso. Ele vai ficar na faixa aí de 400 páginas. Muito maior. Páginas. Nós estamos falando de um livro que tem 118 agora. Porque a categoria dele... Aprofundou a pesquisa. Aprofundei a pesquisa, outros temas mais polêmicos, porque a ideia desse livro é a gente trazer um tema que são as medidas cautelares no âmbito dos tribunais de contas a nível nacional. É por isso, né? Tu né? tá também pegando esse arcabouço nacional inteiro. Isso, Por isso que o título do livro é o Processo Administrativo de Controle Externo. Muito bom. E é importante, viu, saber. E o subtítulo é Medidas Cautelares e Temas Polêmicos nos Tribunais de Contas, né? Então, eu faço um panorama dos temas polêmicos que circulam, que transitam, que tramitam nos tribunais de contas, né? E aí, daí, eu trago temas que são bem interessantes, né? Então, eu vou dar só aqui um spoiler aqui, que é bem interessante. Mas eu vou deixar aqui, porque eu estou aqui do lado de grandes amigos, né? Porque é um dos temas que
nós iremos abordar, estamos abordando, na verdade, na segunda edição desse livro, é a questão do endividamento dos entes públicos. É um tema importantíssimo a se discutir. Um tema importante, um problema do Estado, o endividamento do Estado. Ainda endividamento dos entes públicos, né? E aí é onde fica o controle externo nessa situação? Aonde está? Questão da gestão com relação aonde está o controle externo? Aonde fica o controle externo e o controle interno? Tu vai fazer uma angularização para os municípios? Com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E eu estou falando tanto no âmbito estadual, dos estados, como do âmbito dos municípios. Sim. Mas eu digo assim, a tua pesquisa, tua pesquisa, município, né? Município. Até porque a gente sabe, né? São 5.569 municípios, né? Então, nós temos apenas 26 estados e um DF, né? O Distrito Federal. É isso. Entendeu? Então, o enfoque é na área municipalista. E aí, então a gente precisa fortalecer. Nós estamos saindo agora de um processo eleitoral, que a gente vai aqui debater outros assuntos aqui, com certeza, e aqui sem pretensão de adiantar qualquer coisa. E a gente sabe que esse processo vem um processo de transição governamental e vários outros temas. Eu acho que é fase mesmo. Ó. Agora, nós falamos naquele momento da questão administrativa, principalmente na questão eleitoral, aquele envolvimento eleitoral. Agora nós estamos a tratar sobre a questão da transição, principalmente controle externo com relação à transição. E aí, mais adiante, no futuro, nós vamos discutir essa questão do endividamento, Daniel, porque as novas gestões estarão presentes, eles precisam, de fato, se preocupar com isso, né? É um tema, doutor Ted, que é muito pertinente, até para a gente trazer esse tema ao programa Saudações, porque nós precisamos saber em que situação financeira esses municípios se encontram. Os prefeitos vão receber essas prefeituras e vão precisar fazer uma análise numérica, né? Uma auditoria. Eles vão ter que fazer uma auditoria. O que é que tu, pela tua experiência, tu estima aí que em 30 dias, menos do que isso, eles conseguem entender a realidade do município para começar a pensar no plano de execução, porque aí o problema vai estar daquele tamanho, eles começam a ter que implantar medidas para resolver a demanda. Eu acho que 30 dias... Eu acho que é um prazo muito curto. Muito curto, né? Muito curto. Muito curto porque tem toda essa questão. Primeiro que a gente não pode tratar esse momento, que é um momento justamente de transição governamental, como se fosse uma espécie de revanche. Sim. Do revanchismo. Para aquele que está saindo e aquele que está entrando. Nós não podemos tratar... Isso é uma coisa que tem que ser tratada de forma republicana. Sim. Entendeu? O gestor que está saindo, se ele pleiteou uma reeleição, não foi eleito, ele tem que saber respeitar, primeiramente, a soberania popular. Sim. Nós vivemos num país de democracia. Getúlio Vargas já dizia que de todos os sistemas de governo, né, a democracia ela poderia não ser a melhor de todas, mas ela tinha suas imperfeições. No entanto, ela ainda era o melhor sistema de governo. Sim. Entendeu? Que é em face da representação popular. A gente lembra que na época teve o Estado Novo, né? Sim. Implantou o Estado Novo no Brasil, né? Então, enfim... Então, não pode se colocar aqui ou se tentar trazer isso, esquecer que o pleito eleitoral já passou e se trazer isso para o processo de transição. Até porque tem uma série de regras que o processo de transição ele precisa ser observado. Sim. Ele precisa ser observado. É importante que se diga isso. Então, o gestor que pretende, estou falando do gestor que está saindo, sim, que pretende fazer qualquer tipo de retaliação em face daquele que está chegando, ele com certeza ele vai ter problemas. Antigamente o cara ia embora, Átila, o sujeito, eu me lembro, quantas vezes passamos por isso, advogando, eu me lembro como se fosse hoje, que o sujeito perdia a eleição no município, no outro dia
depois, na hora da ascensão do novo prefeito, não tinha um computador na prefeitura, não tinha um papel, não tinha nada, não tinha um funcionário, não tinha um papel, não tinha um computador. A prefeitura não tinha lastro, não tinha dados, não tinha informação, não se sabia de nada. Era um negócio, assim, absurdo. Sim. Mas eu já vou passar a palavra para ti, Átila Richelli, para tu fazer a primeira pergunta oficial para o nosso querido Daniel. Perfeito. Já posso? Sim. Vamos Sim. lá. Então, acerca do tema, né? Vou até ser bem específico do tema aqui que vai ser debatido, a transição governamental municipal à luz do controle externo e do controle social. E a primeira pergunta é para o meu querido amigo Dr. Daniel. Qual a previsão legal para que o gestor tenha o dever de fazer uma transição governamental? Porque ele acha que não precisa fazer nada, né, Daniel? Mas existe previsão legal para isso. Existe, né? sim. Então, vamos lá. E existe, né, essa previsão legal está na nossa Constituição do Estado do Maranhão, artigo 156, né? É bom que se diga que houve algumas alterações. Esse texto original do artigo 156, ele não existia o parágrafo 1º, que estabelece hoje, inclusive, um prazo, né? Diz que 30 dias após a homologação lá do resultado, né? Ele deveria já começar o processo de transição. Né? Nós temos normas também estadual. Nós temos uma lei de 2014, nós temos uma lei estadual de 2015, que foi justamente na gestão do Flávio Dino, então, o governador Flávio Dino. Nós temos um ato normativo do Tribunal de Contas que foi revogado, que era a instrução normativa, né? Posso dizer, era porque ela não existe mais, um ato que foi revogado, em face da 80, que está em vigor, que é 80 de 2024, e que era 46 de 2016, ou seja, em 2016, aqueles gestores que venceram o pleito de 2016 já tinham um ato normativo do Tribunal de Contas já impondo, estabelecendo um rol de documentos e todo aquele procedimento a ser seguido para que se fizesse a transição. Então, normativamente, ou de forma, respondendo a sua pergunta, doutor Átila, atos normativos nós temos, esses atos normativos precisam ser observados, tanto por quem está saindo, tanto por quem está chegando, porque há uma responsabilidade, né? Nós temos uma súmula que ela é aplicada dioturnamente nos sistemas de controle externo no Brasil, que é a súmula 230 do TCU, que fala do prefeito sucessor, omisso. Essa súmula, ela é aplicada hoje na sua integralidade. Então, que fique logo bem claro para os gestores que estão chegando, né, que eles não tomando as devidas providências relativamente no que tange à transparência, à solicitação de dados que são pertinentes a todas as informações orçamentária, financeira, patrimonial, né? Então, se ele não solicitar, ele também está, né? O que está saindo está cometendo um crime de prevaricação, né? E o que está chegando, quando assumir, pode também ser responsabilidade, pode sofrer uma penalização ou, de repente, uma ação penal por prevaricação. Quando ele assumir, não, porque você não fez isso, não estava no cargo. Mas aí tem a norma que fala, né? Depois que ele tomar posse, até porque tem prazo. Nós vamos depois ver essa questão do prazo. Sim. Então, em termos normativos, nós temos normas. A resposta é sim, e essas normas devem ser observadas. Por ambos, né? Por ambos. Tanto por quem está chegando, por aquele que está saindo, né? Tanto no âmbito do Poder Executivo, como do Poder Legislativo. Muito bem. É bom Certo? esclarecer isso, a questão bom. do Poder Legislativo. Fala um pouquinho sobre isso, especificamente para as câmaras municipais no que tange o Poder Legislativo. Porque eu acho que com relação ao Poder Executivo, a gente já sabe, assim, já existe, até porque a gente acompanhou as últimas transições presidenciais e, assim, no imaginário da população há uma espécie de conformação com relação a isso. As pessoas sabem que existe, talvez não sabem o dispositivo, não sabem como funciona,
mas já sabe que existe. Mas fala do legislativo para nós um pouquinho. Né? O legislativo, segundo a Instrução Normativa a 80 de 2000, que é essa que nós temos que nos basear agora. Sim. É a 80 que os gestores precisam se basear. É a IN 80 de 2024. Ela diz que o prazo começa a contar, veja só, começa a contar do primeiro dia útil após a homologação do resultado das eleições. Ok. Ou seja, traduzindo aqui para uma realidade, né? A eleição foi domingo, dia 6. Isso. Ontem foi dia 7, certo? Isso. Então, inicia-se, em tese, deveria já iniciar ontem, ok? Mas esse prazo, ele se estende 20 dias após a posse dos eleitos e a eleição do presidente. Esses 20 dias úteis. Ou seja, como se fosse um complemento, tá? Para complementar. São dias úteis. Então, e aí como se dá? Você falou, uma pergunta, como é que se dá? Como é que se processa? Evidentemente que aquele que está sentado na cadeira deve receber, eu falo deve porque é um dever de quem vai chegar. Sim. Tá certo? Na hora, no momento, porque vamos lá, a gente sabe disso, que, veja só, um exemplo, exemplificando, doutor Átila está sentado na cadeira de presidente da Câmara de São Luís. Só é a título exemplificativo. Sim, um bom exemplo. Tá? São Luís. O mandato dele vai até dia 31 de dezembro. E ele perdeu, ele não foi reeleito. Não foi reeleito. Dia 31, encerra o mandato. Dia 1º é a posse dos eleitos. Dia 1º, entrada em exercício. Dia 1º, eleição para presidente. Dia 1º, veja só, dia 1º, inicia os 20 dias finais. Esse período anterior, como é que se dá? É para que o doutor Átila prepare toda a documentação que está no ato normativo para quando o doutor Ted, que pode, digamos assim, é o futuro presidente, eu estava agora há pouco olhando, né, a quantidade já de vereadores de São Luís aderindo à candidatura do atual presidente. Quer dizer, então, já para que o doutor Átila saiba que ele precisa preparar aquela documentação para quando vier a solicitação, ele não ter aquela desculpa de dizer, não, mas eu não tenho nada pronto aqui. Até porque não pode haver a obstrução. Sim. É bom que se diga isso, tá? Excelente. Porque, veja só, o primeiro auditor que o constituinte originário estabeleceu no texto da nossa Constituição, da Carta Magna, foi o parlamentar. O caput do artigo 70 diz que o controle externo será exercido pelo Congresso, né, Nacional, Isso. com auxílio do Tribunal de Contas da União. Ou seja, aos congressistas. Isso. Entendeu? Sim. É bom que se diga isso. Sim. É o congressista. Então, no momento em que o doutor Ted assume aqui, nós estamos citando aqui um caso hipotético, o doutor Ted assume o cargo de presidente, ele passa a ser o primeiro auditor que tem interesse, não somente pelo fato de ser presidente, mas também pelo exercício da vereança de fiscal das contas públicas. Que não só ele vai fiscalizar o executivo, mas também quem saiu. Porque ele está num momento que ele precisa, como você falou ainda agora há pouco. Era muito comum, quem milita na área municipalista, como Vossas Excelências, sabe, que o prefeito saía e levava tudo. Levava tudo. Não se encontrava nada. É. E esse ato normativo é outra questão que eu devo pontuar aqui. Esse ato normativo, inclusive, obriga que o gestor que está saindo, no caso aí, nós estamos citando aqui o caso da presidência da Câmara, ele disponibilize todas as senhas de acesso para quem está chegando. Dos sistemas informativos. Que é ter no banco, não sei o que, era uma confusão. Entendeu? Exatamente. Senhas de acesso. Perfeito. E logo depois que ele tiver
doutor Ted, que está assumindo, tiver acesso, ele vai solicitar o cadastro junto ao Tribunal de Contas para que seja feito novas senhas, novos cadastros, desta vez de todo o rol que estabelece o ato normativo com relação ao cadastro de jurisdicionado. Muito bem. Então, essa questão da Câmara é como o doutor Ted falou, do Poder Legislativo. Todo mundo fala muito do Executivo, né? Todo E mundo se fala esquece. Nunca se pensou em falar do Executivo, do Legislativo. O Legislativo se esquece, Entendeu? nunca se comenta. Então, Eu nunca tinha visto na televisão, tu já viu alguma vez na televisão alguém falar sobre isso? Do Legislativo eu nunca vi. Até a nível nacional, assim, se tu for acompanhar, a gente não vê. Não se fala. E é uma boa temática pensar nisso. E, Daniel, meu irmão, me diga uma coisa. Quando a gente fala de importância da transição, o fundamento teórico desse debate, ele é um fundamento legal ou é um fundamento político? Esclarece para nós, assim, o que tu consegue, se eu te digo, qual é a importância, tu vais me trazer uma fundamentação jurídica ou uma fundamentação política? Trabalha esse tema conosco. Pris, eu vou... Primeira resposta é que há uma fundamentação jurídica. Sim. Isso aí não tem Aí a gente já comentou. Tu já comentou, inclusive. Mas eu vou fazer um adendo. Nós temos o princípio da continuidade do serviço público. Sim. Não pode haver a descontinuidade do serviço público. Tá? Notadamente, aquele serviço de natureza essencial. Como a gente sabe. Saúde, educação, segurança. Então, não é uma questão meramente política, mas uma questão legal e essencial para que o processo de continuidade da atuação do poder público não pare. Não pode parar, né? Não E pode engraçado parar. que antigamente a gente aceitava certas interrupções nesse sentido. Não pode parar. Então, é aquela história, os tempos mudaram. Isso. Inclusive eu lembro que antigamente, lá na minha cidade natal, quando tinha eleição, eu vim de lá bem garoto, mas sempre passei férias e tudo mais. Os festivais lá na minha cidade, tem os festivais, tem as festas tradicionais da cidade. E quando acontecia, inclusive lá em Arari, na minha cidade natal, o Festival da Melancia é no último final de semana de setembro. Sim. Aí, nos anos eleitorais, logo no final de semana subsequente, é eleição. Sim. Né? Eleição. A gente sabe que teve uma mudança de data, né? Antigamente era 2 de outubro, né? Sim. Não era isso? Aí depois mudou para 6, né? Mas lá no passado foi 2 de outubro. Então vinha, às vezes, o final de semana subsequente vinha a eleição. Né? E aí, a prefeitura fechava. Aquela parada, né? Todo mundo tá ali era uma espécie de férias ali coletiva, né? Quer dizer, aí não pode isso, porque tá fechado. Não pode porque tá fechado, a prefeitura tá fechada. Não existe isso. Não pode. Isso são coisas folclóricas, né? Coisa da criação de determinados políticos tradicionais daquele tempo do passado, né? Sim. E hoje a gente já não encontra mais. Então, para concluir sua pergunta, doutor Ted, não só é uma questão normativa e também de natureza política administrativa. Então, a gente precisa fazer uma breve despedida, né? Mas já voltamos. Então, eu convido você, telespectador, para ir agora, que está assistindo na televisão, principalmente aqui na TV Bandeirantes, em todo o Maranhão. Vá ao YouTube do Programa Saudações, @Programa Saudações, Programa Saudações no YouTube, e assista a segunda parte desse programa. Primeiramente, agradecer e já convidar você, o meu querido amigo Dr. Daniel, e também o meu querido amigo Dr. Átila Richelli. É rápido, já voltamos.